Atenção, o Esquadrão Nerdola lançou oficialmente a sua própria plataforma. Uma plataforma isenta de lacração, mimimi, cheio de resenha e com conteúdos exclusivos. Este é o QG Nerdola, uma plataforma para quem quer trocar ideias, viver experiências e acompanhar muito do conteúdo junto com o time do Esquadrão. No link na descrição ou neste QR Code aqui na tela, você tem 40% de desconto para fazer parte do QG Nerdola. Não fique de fora e ajude o Esquadrão a crescer com toda essa comunidade. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só, não são todos que estão felizes com o retorno de Steve Rogers para o filme dos Vingadores Doomsday. Claro que uma parcela, mesmo que insignificante, de lacradores, obviamente, vieram nas redes sociais e destilaram todo o seu amor em relação à volta de Steve Rogers como Capitão América. E aqui a gente fez um compiladinho do texto, dos comentários que estes pseudo-fãs da Marvel, pseudo-fãs do universo de super-heróis, sentiram ao ver o trailer do Capitão América. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, é muito interessante a gente colocar bem esse assunto, porque tá uma choradeira no Twitter. O Salvador Branco voltou. Não, Disney, não. Aqueles que estavam cancelando a Disney, viu, dona Disney? Eu sei que a Disney assiste a gente, os executivos. Pessoal que tava cancelando vocês por conta do Jimmy Kimmel, cancele a assinatura da Disney. Agora eles já voltaram. Não, Disney, não, não. O lacrador é um bicho esquisito mesmo, né? É um negócio em que a realidade e o racional, eles não funcionam. Mas os lacradores estão muito tristes. Por quê? Porque a volta do Steve Rogers é um aceno claro até então. Porque é o seguinte, galera, vamos lá. Todo mundo ficou animado com a volta do Steve Rogers? Todo fã de quadrinhos, sim. Quem não ficou animado com a volta do Steve Rogers são os wokes, que não estão nem aí pros quadrinhos. Eles querem a agenda deles tomando o lugar dos quadrinhos e passando a mensagem política. O Steve Rogers pode voltar e pode ter lacrate ainda. Não se esqueçam disso. É a Disney. A gente não sabe ainda o que a Disney está se propondo a fazer. O Capitão América, Steve Rogers, pode voltar e pode falar em algum momento: você é o verdadeiro Capitão América. Igual o Miles Morales, o Peter fez, né, no jogo do Miles Morales. Exato. Isso pode acontecer. Pode. Mas, por enquanto, o aceno que a Disney tá falando é: vamos fazer o que deu certo. Vamos trazer quem deu certo. E quem deu certo foi o Chris Evans como Capitão América. Isso é indiscutível. Números são indiscutíveis. Eu sei que a maioria dos lacradores ainda acha que a matemática é racista, mas ainda não evoluiu pra aí. Então, se você pegar as bilheterias dos filmes do Capitão América do Steve Rogers interpretado pelo Chris Evans, não tem discussão nenhuma. Então, por agora, a gente pode concluir que é uma decisão estritamente empresarial, CNPJ. Vamos lá, vamos fazer o Vingadores? Quem que deu certo aí? Bilheteria: Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América. Homem de Ferro a gente ainda tá bolando uma surpresa. Homem-Aranha tem o filme. Então põe o Capitão América Porque alguns portais estão falando que o Steve Rogers é protagonista. Isso já muda muito história do negócio. Porque não é uma participação. Ele é o protagonista do filme. Isso já muda completamente a história. Isso deixa muito mais difícil o roteiro pros lacradores. Pra turma do Sam Wilson, que nem deve saber o nome. Se você perguntar o nome, ele é o Capitão América. Colocar o Sam Wilson, qual que é o nome dele? Ele não vai saber, precisa do Google. Esse aqui, qual é o nome do Capitão Lacrador que eu tenho que proteger? Então, esse debate é interessante. É muito interessante porque o momento é outro. E tem muita coisa pra gente discutir aqui. Vamos lá, a gente fez eu quero que vocês prestem muita atenção no vocabulário, porque é um vocabulário muito clássico.
tá? É muito clássico o vocabulário, que é o vocabulário lacrador, tá? Mas antes, galera, a gente sabe que a maioria das pessoas quer 4 coisas, né? Um imóvel para chamar de seu, garantir uma renda mensal sólida, chegar à aposentadoria com dinheiro sobrando e em fazer investimentos com bons juros. Mas nada disso acontece sem planejamento. E aí que você encontra a consultoria do Cleverson, nosso parceiro, nosso patrocinador. O Cleverson, ele vai fazer um diagnóstico gratuito do seu perfil, depois ele vai bater um papo com você numa consultoria inicial sem custo, tá? E você vai sair com uma rota clara para construir o seu capital e o seu patrimônio. Então, se você quer um plano real e não uma promessa, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou clicar no link na descrição. Vai chamar o Cleverson. Tá chegando aí 2026. Bora botar em prática a realização do seu sonho? Chama o Cleverson, ele vai ajudar você, tá bom? Vamos lá, galera, vamos lá. Essa pauta aqui eu tenho certeza que vocês adoram, né? Vocês adoram. A internet vive disso. Porque lembra da discussão que tivemos do Capitão América, né? Esse ano? Teve. Vários canais. Teve. Será que teremos de novo essa mesma discussão? Mas aí com a Disney tomando outro rumo, né? É a Disney falando aqui, ó. Galera, e sabe, eu vejo isso por enquanto, claro, porque a gente precisa assistir o filme e entender o papel do Capitão América. Mas o que a Disney fez agora é o seguinte, ó, bem baixinho. Galera, o Capitão América é o Steve Rogers. Assim, baixinho. Capitão América é o Steve Rogers. Ok? Então a discussão toda do início do ano, a Disney escolheu o lado dela. É isso aí, então vamos lá, ó. Por enquanto. A confirmação do retorno de Steve Rogers como capitão não foi recebida de forma unânime. Então, isso aí foi, tá? Essa exceção de 10 é o Twitter, pô. É o Twitter que às vezes o mesmo cara, o cara que tá reclamando, ele tem 15 perfis. Que é sempre ele, entendeu? Porque a gente sabe que mentalmente os lacradores são bem instáveis. E já foi concluído em pesquisa isso. Que o lacrador tem vida mais triste, né? Ele deve criar outro perfil fake pra ele conversar com ele mesmo. E ele se sentir assim, pô, alguém tá interessado em mim. Então, a maioria desses lacradores, eles são assim, eles têm 10 perfis dele, entendeu? Que aí ele, olha quantas curtidas eu tive 10, aí é tudo ele, entendeu? Então, foi unânime. Quem gosta de quadrinho, quem realmente gosta da obra, não teve a menor discussão da escolha da volta do Capitão América. Falando nisso, antes da gente continuar a pauta, já coloca aí nos comentários, você é a favor ou contra a volta de Steve Rogers para Vingadores Doomsday, tá? Se não quiser comentar nada sobre o vídeo, apenas coloque, sou a favor ou sou contra. Se não quiser justificar, não precisa. A gente fez uma enquete no Esquadrão e 80% da base, da audiência, votou a favor. Se eu não me engano, 14 acharam mais ou menos e 6% acharam ruim. 6%, né? É aquela minoria clássica. Ó, enquanto muitos fãs comemoraram a volta do herói, uma pequena parte do público, engajado principalmente em pautas ideológicas, os chamados lacradores, reagiram negativamente, alegando que a decisão representaria um retrocesso narrativo e simbólico dentro do universo da Marvel. Só lembrando, tá, que a cultura woke, ela tá já, sabe, sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, tá? É isso, essa é a realidade. Nas redes sociais, críticas surgiram rapidamente, apontando que a escolha ignoraria debates recentes sobre representatividade e diversidade. E para esse grupo, o capitão deveria permanecer como Sam Wilson, visto por eles como um símbolo da atualização política social da franquia. A volta de Steve Rogers passou a ser tratada como uma concessão ao fanservice conservador, segundo alguns comentários mais exaltados. Olha que interessante, né? Fanservice conservador. Não seria só fanservice? Não, mas só pode ter um tipo de fã, né? Que é o lacrador. E o fanservice lacrador? Então a gente inventa. Fanservice lacrador. A gente teve a Capitã Carter. Fanservice lacrador. Né? Você vê que são eles que dividem, eles que criam esses termos, né? E outra, fanservice à volta do Capitão América, eu vejo um pouco, mas eu vejo como como eu disse no início,
Foi uma decisão empresarial. Eu quero faturar nesse filme. É puramente comercial. Porque se você não sabe, seu lacrador, o filme é feito pra lucrar. O filme não é feito pra agradar. O filme não é feito pra confirmar o seu viés progressista. O filme, ele é feito para ter retorno financeiro. Nenhum estúdio socializa a bilheteria. Não tem socialismo, a gente tá falando de capitalismo aqui. E esses heróis, eles só existem por conta do capitalismo. Existe HQ, que vende, boneco, que vende, action figure, que vende, filme, que vende, produtos licenciados, que vendem. Então assim, você tá deslocado, você tá num mundo, viu, woke, lacrador? Você tá gostando de um universo que só é possível por conta do capitalismo. Você tá deslocado, não é aqui, entendeu? E aí você quer dominar isso aqui. Você vê que coisa absurda, né? A mentalidade de vocês é muito difícil. Nem vocês se entendem. Mas pra mim foi puramente comercial. Grana. Retorno. Claro que você vai vender a nostalgia junto. É o que eu sempre falei aqui. A galera que assistiu Vingadores, que ia junto pro cinema desde o primeiro, vai ter uma possibilidade de... E a Disney deve ter pensado, pô, pra essa galera... O que eu posso fazer pra essa galera que assistiu o primeiro Vingadores até o Ultimato ir novamente no cinema? Aí fez assim, se eu colocar o Sensoro aqui, essa galera não vai ter esse interesse, né? Porque a gente lacrou, é um personagem lacrado, e a gente lacrou demais, bem diferente dos quadrinhos, mas os quadrinhos recentes também lacraram com o Sam Wilson. Então tá bom, vamos trazer... Será que aquela turma da molecada, que agora deve ter uns 20, 30 anos, que foram no cinema assistir os Vingadores clássicos, se a gente trouxesse o Chris Evans de Capitão América, eles iriam pro cinema de novo? Sim. Essa é a intenção. Pelo menos até aqui. O filme pode ter uma lacrada mortal envolvendo o Capitão América. Nós tivemos uma HQ que o Sam Wilson, sem o soro, derrota o Capitão América. Né? Porque as HQs também foram inundadas pelo woke. Então, pelo que a gente tem até agora, essa decisão é a mais correta que a Disney tomou nos últimos 10 anos. Ó, sempre lembrando, tá? Porque às vezes a memória é curta. O Capitão Sem Soro, tá? O filme, que foi lançado em março de 2025, ele custou com marketing 350 milhões de dólares. Sabe quanto foi a bilheteria? 415 milhões de dólares. Não funcionou, pô. O filme deu um prejuízo brutal. Agora, eu faço a pergunta pra você. Se este filme do Sensoro tivesse batido bilhão, você acha que a gente teria a volta do Steve Rogers? Eu acho difícil, tá? Mas, infelizmente, a tentativa de forçar um capitão que não tem o apelo do grande público fracassou. Fracassou. Aceite. Se você aceitar essa realidade, você vai conviver melhor com você, tá? Mas vamos voltar aqui e agora vamos repercutir o choro. A galera chora. Prestem atenção nos comentários. O primeiro, tá? Se isso se concretizar, só vai reforçar aquele discurso tosco de que quem lacra não lucra. A galera vai dizer que o filme do Capitão Sem Soro não deu certo. E a Marvel voltou com o Steve pra lucrar. Como se o problema fosse um roteiro fraco, decisões criativas ruins e o desgaste do gênero. Não, a Marvel não quer lucrar com o Capitão América. Não. Ninguém quer lucrar. Não, nem você. Ninguém vai pagar o... Ninguém quer lucrar. Eu entro numa empresa e falo assim, eu não quero ganhar nada. Não quero lucrar, né? Eu só quero ser aqui na empresa. É a mentalidade triste. Ele tá no Twitter, né? Rede de um bilionário que tá virando trilionário, hein? Você trouxe a bilheteria, a diferença, né? Vamos trazer a bilheteria dos filmes do Capitão América. O primeiro filme, né? O primeiro Vingador, 2011. O orçamento, 140 milhões, a bilheteria mundial. Lembrando que estamos em 2011, tá? 140 milhões a produção e a bilheteria mundial, 370. Dobrou. Já dobrou, né? Segundo, Soldado Invernal, 2014. Orçamento de produção, 170 milhões. Bilheteria mundial, 714. Aí vem o estouro. Guerra Civil, 2016. Produção, orçamento, 250 milhões. Bilheteria mundial, 1 bilhão e 150. Acabou. Aí, Gabriel. Capitão Sem Soro. Produção,
né? 300 que teve aquela, né? 300 e cacetada. Bilheteria mundial, 350? 415. Flop. Qual Capitão América a gente aposta? O mundo não é feito pra você, meu querido lacrador. Ele é feito pra dar dinheiro. Isso aqui que a gente tá falando é business, é negócio. Tudo na vida faz parte de um negócio. O canal do YouTube funciona se der margem de visualização, receita para comprar câmera, para investir. O mundo é assim. Eu imagino que o Twitter, a mentalidade dessa turma parou ali nos 13 anos. Mas a gente faz questão aí de tentar fazer com que os lacradores amadureçam um pouquinho. Bom, já que a gente tá falando de números, eu adoro, porque a matemática, ela não é relativa e a matemática, ela simplesmente expõe a verdade e a realidade. Sabe, eu vou fazer uma pergunta aqui, André, quero saber se você sabe, e você também, meu amigo que está aqui, meu querido Telespec. Sabe quanto que o Robert Downey Jr. vai ganhar pra fazer Doomsday e Guerras Secretas? Não faço ideia. Não faz ideia? Nem Até ideia. arrepia, só de pensar. Dá um chute. Ó, Dá um chute, André. Não, ele vai ganhar uma porcentagem da bilheteria, acredito. Mas deve ter um fixo, né? olha aqui, ó. Robert Downey Jr. Cachê base. Base, tá? Fontes indicam que ele vai receber 80 milhões de dólares pra Doomsday e Guerras Secretas. Além do cachê, ele vai ter gatilhos e bônus por metas de bilheteria, o que pode dobrar ou até triplicar a sua receita, com expectativas a chegar em 200 milhões de dólares para os dois filmes juntos. Realmente, você acha que a Marvel não precisa fazer uma boa bilheteria? E outra coisa, né? O Robert Downey Jr. sempre se posicionou à esquerda. Deve ser muito legal ser esquerdista com 80 milhões de cachê, né? Deve ser incrível, né? Fazendo o maior produto capitalista vivendo nos Estados Unidos. Deve ser incrível. Fazendo live com a Kamala. Deve ser incrível ser socialista nos Estados Unidos. Mas é isso, galera. Eu sei que vocês estão tristes. Tem vários comentários. O Salvador Branco voltou. Aqui, ó. Vou falar esse daqui, ó. Faça uma série... Esse é outro comentário, ó. Faça uma série e um filme para estabelecer um Capitão América que, coincidentemente, é um homem negro. Fracasse miseravelmente fazendo um filme ruim pró-USA. Traga o branco, padrão, de olhos azuis, de volta e apague totalmente o protagonismo de Sam e a passagem de manto. Marvel, kkkkkk. Então, é porque vocês, lacradores, não foram aos cinemas cultuar a ideologia de vocês. Vocês ficaram no vencemos na internet, porque como o Gabriel falou, se todos os esquerdistas do mundo fossem assistir o Capitão América sem soro, ele bateria bilhão. E aí a Marvel, pô, deu sucesso, vamos colocar ele. Só que vocês não vão ao cinema, vocês não cultuam a obra, vocês só cultuam a sua ideologia. Então, o branco voltou. E por fim, tem um comentário aqui muito peculiar, tá? Muito interessante. Não sei se vocês já devem ter visto por aí, que é o seguinte. A pessoa construiu aqui, né, uma historinha. Uma historinha. A historinha é a seguinte, ó. Sam reencontra Steve na hora decisiva. E aí, o Steve fala pro Sam. Não, o Sam fala pro Steve. Você vai querer de volta o escudo Cap? E aí o Steve olha pra câmera, né? Quebra a quarta parede e disse: não, Sam. Você em caixa alta, tá? É o Capitão América. Tem feito um ótimo trabalho. Uma série e filmes ótimos. E ninguém pode tirá-lo. Você não ganhou o escudo. Você o conquistou. Olhinhos emocionados. Isso é o que o lacrador gostaria de ver, né? É a mentalidade revolucionária, né? Eu preciso que isso aconteça, né? A minha ideologia não pode ser quebrada. Mas é um roteiro de bosta, né? Mas isso aqui é uma piada. É um roteiro. Mas assim, fala. Mas os lacradores adorariam que isso acontecesse. Sim. Eles adorariam, eles iam colocar esse corte no Twitter. Vencemos, a Disney voltou.
Eu não duvido que isso poderia acontecer no filme. Eu também acho que isso pode acontecer. Tá? Porque a gente tá falando da empresa que mais abraçou o woke. Não, e outra, se a gente pensar no próprio Steve Rogers, ele nunca pegaria o escudo de volta. Exato. Ele nunca, porque ele que passou o escudo pro Sam. Sim, sim. Ele nunca pegaria o escudo de volta. Mas ainda dentro desse contexto, dessa historinha criada, eu falaria assim, ó. Você não ganhou o escudo, você o conquistou. E outra, você precisa mais do escudo do que eu tenho o soro e você não. Exato, ia ser incrível. E a ideia do Giga seria fantástico, né? O Deadpool olhando os dois, qual que é a diferença dos dois? Ah, um tem o soro, o outro não. Isso é incrível. Aí ou ele poderia, qual que é a diferença dos dois? Aí o sem soro toma um golpe. E aí o Capitão América tanca, né? O outro. Assim, um tem o soro, o outro não. Então, mais ou menos assim. Então vamos ver, tem muita lenha ainda pra queimar, tá começando só o novo projeto Vingadores, os lacradores já estão fazendo o roteiro que eles gostariam, a gente também é do jogo, mas a gente não pode esquecer que ainda é a Disney. E isso aqui, a Disney já irritou bem a Lacrate e começou bem. Então é isso, senhoras e senhores, ainda tem muito o que acontecer. Ó, o primeiro trailer nem saiu ainda. Exato. E já tá rolando todas essas polêmicas. Eu adoro isso. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem o triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Esqueci de falar da asinha, hein?